Se a fé, a esperança do porvir. Se assentem, irmãos. Vamos estudar agora a palavra de Deus. Nós temos utilizado o catecismo de Heidelberg. Nós estamos num momento importante do catecismo de Heidelberg, que é a aplicação prática de uma abordagem que o catecismo faz, uma abordagem bem interessante do credo apostólico, do credo dos apóstolos. Então, as perguntas que nós temos estudado desde a de número 59, já estudamos a 59 e a 60, estas perguntas tratam a respeito da justificação pela fé. É uma doutrina tão importante que os antigos costumavam chamá-la de o pai de todas as doutrinas ou o avô de todas elas. Por quê? Dada a sua antiguidade e também a sua importância como fundamental para entendermos as outras doutrinas da Bíblia. Para nós entendermos a necessidade que temos de um Salvador, de um Redentor, a necessidade que temos de obter ou receber uma justiça que não é nossa, porque se dependêssemos da nossa própria justiça, jamais estaríamos diante do Senhor, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, porque as nossas obras, por melhores que sejam, são sempre carregadas da nossa imperfeição e dos nossos pecados. Não existe. Se você faz alguma coisa boa, realiza uma boa obra, basta alguém chegar, e não com má intenção, e te elogiar, e dizer como foi bom que você fez, ou como você tem uma voz tão bonita, ou como o seu sermão foi tão bom, e aí começa aquela pitada de imperfeição e de pecado em nosso coração, e que aí começa a dizer, poxa, mas eu sou bom mesmo, né? Aí eu começo a deixar de ensaiar e de me preparar para cantar, e aí eu improviso, eu começo a confiar tanto em minha capacidade e inteligência que não mais oro e não me preparo para pregar, eu começo a fazer as coisas, e é tão comum você muitas vezes chegar nas igrejas e irmãos dedicados, zelosos, mas tão cheios de si, e dizer, olha, eu sempre carreguei a igreja nas costas. Você carregou coisa nenhuma. A igreja é de Jesus. Mas aí, a sua obra boa, que você deveria fazer como gratidão ao Senhor, por conta da sua imperfeição, por conta do pecado que ainda habita em nós, e esta é uma pergunta importante que nós vamos ver mais adiante, ela mostra esta imperfeição e ainda o mal que habita em nós, revela que as nossas obras boas, por melhores que sejam, elas não produzem justiça. Então, a justiça que nós recebemos, ela é creditada a nós, ela vem de outra pessoa, ela é alheia a nós, ou seja, ela vem de Cristo Jesus. Então, esse é um tema interessante que nós temos trabalhado, e hoje nós pretendemos concluir. Estas são 3 perguntas, um bloco aqui de 3 perguntas iniciais que falam sobre a nossa justificação, e a pergunta de hoje, a 61, é a seguinte: por que você diz que é justo somente pela fé? Pergunta pertinente. Por que você e eu afirmamos que somos justos somente pela fé? Resposta: eu digo, não porque sou agradável a Deus, graças ao valor da minha fé, pois somente a satisfação, a justiça e a santidade de Cristo é a minha justiça diante de Deus. É somente pela fé que posso receber e fazer dessa justiça a minha própria justiça. A questão está, e eu já falei em aulas anteriores, a questão está na expressão somente pela fé. Eu já disse aos irmãos e vou repetir, os católicos romanos, eles ensinam que a salvação é pela fé. Eles ensinam que a justificação é pela fé, mas não somente pela fé. As boas obras precisam ser realizadas. Alguns sacrifícios nossos precisam ser feitos, para que então essa fé seja completada, e aí alcancemos
a verdadeira justificação ou a justiça. Mas a Bíblia diz que a salvação ou a justificação, ela é somente pela fé em Jesus. Isso retira de nós qualquer atributo ou qualquer capacidade própria. Então, por que afirmamos que somos justos somente pela fé? E esta é uma palavra tão importante na Bíblia, irmãos. A Bíblia nos chama, aqueles que temem a Deus, de justos. Vejam só, o justo e o ímpio é descrito no Salmo 1. Mas aí eu olho para mim mesmo e vejo que eu não tenho justiça própria. Eu olho para mim mesmo diante do espelho todos os dias e diante do espelho vejo um pecador. Aquele que sempre escorrega, aquele que sempre está pecando por palavras, por atitudes, por pensamentos, mas a Bíblia me chama de justo. E como é que eu posso afirmar que sou justo? Eis a razão ou a importância desta pergunta: somente pela fé, somente pela fé. Então, quando eu digo isso, afirmo que eu não sou justo porque sou agradável a Deus graças ao valor da minha fé, pois somente a satisfação, a justiça e a santidade de Cristo é a minha justiça diante de Deus. O que a Bíblia diz sobre isso? 1 Coríntios capítulo 1, primeiro texto prova aqui, utilizado por Heidelberg na pergunta 61, vamos para lá. 1 Coríntios, capítulo de número 1. Novo Testamento. Verifique se alguém ao seu lado não tem Bíblia ou está com dificuldades de encontrar a passagem e ajude, para que todos nós juntos cresçamos no aprendizado de abrir, encontrar e achar e ler a palavra de Deus. Então, 1 Coríntios capítulo 1, texto sugerido aqui, os últimos versículos do capítulo 1, versículos 30 e 31. Então, Heidelberg afirma que quando dizemos que somos justos somente pela fé, somos não porque temos algo agradável a apresentar diante do Senhor, mas graças ao valor da nossa fé, ou graças à satisfação, justiça e santidade de Cristo, que é a nossa justiça diante de Deus. Não é por conta de que eu tenho uma fé valorosa, uma fé agradável ao Senhor, mas porque essa minha fé, ela está depositada, ela me leva a confiar na justiça de Cristo Jesus somente. Vejam só, 1 Coríntios 1, versículos 30 e 31, vamos ler? Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Vejam que o apóstolo ele está tratando aqui, e o que ele está explicando já no início da sua carta, é que o problema da falta de unidade ou de união entre os coríntios, aquela igreja, era simplesmente, ou seria simplesmente resolvido se eles compreendessem, entendessem que o crente só é justificado pela fé somente. Que o homem ou a mulher, o jovem ou a criança que creem em Jesus são declarados justos, e não por uma justiça própria, mas a justiça de Cristo. Havia uma divisão na igreja. Vejam que a partir do versículo 10 do capítulo 1, há uma exortação apostólica para que eles se unissem e não estivessem brigando. A partir do versículo 10, eu peço só que vocês acompanhem a leitura que vou fazer. Diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Então, de cara, o apóstolo Paulo já está tratando de um problema claro encontrado entre os coríntios. Então, havia divisões entre eles. Continuando o versículo 10, antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer, pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelas da casa de Cloe de que há contendas entre vós. E aí ele vai dizer, vai esclarecer que tipo de contenda era essa. Vejam só, vamos ler os versículos 12 e 13, vamos lá.
Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Então, a divisão aqui, ela estava acontecendo porque aqueles irmãos, eles estavam criando partidos dentro da igreja. Olha, é uma coisa tão triste, ou uma situação tão triste. Eu tive uma vez o desprazer de testemunhar um problema de divisão na igreja e causado por partidos criados na igreja, e não foi somente partidos aqui teológicos, não, partidos políticos. Graças ao nosso glorioso Deus, que aqui em nossa igreja, por muitos anos, a gente prega e tem aprendido por longos anos, que cada crente conscientemente, segundo a palavra, deve votar e exercer a sua cidadania. Ninguém aqui vai apontar o candidato, ninguém aqui vai se apresentar como candidato. E, infelizmente, em algumas igrejas, isso é tão forte que contendas surgem. E uma vez eu tive o desprazer de testemunhar uma divisão assim. Claramente fui convidado a pregar numa igreja e os grupos estavam ali. E a situação foi tão triste que depois as informações que tive foi que quando houve uma disputa e uma parte da igreja apoiava um partido, outra parte da igreja apoiava outro partido, quando o partido, um deles saiu vitorioso, um dos oficiais da igreja, um presbítero, foi lá na casa de uma irmã e começou a jogar coisas na casa e com a maior gritaria e o som muito alto, num dia do Senhor, num dia de culto. Não deveria fazer isso nunca. Então, vejam que as divisões, e eu usei aqui um exemplo extremamente forte, mas as divisões elas podem existir nas igrejas, não somente quando você escolhe um partido político secular, mas quando você começa a escolher partidos e se esquece de que a nossa justiça vem somente de Jesus, e ela não foi trazida, ou ela não foi produzida por pregador A, ou pregador B, ou pregador C. São situações muito comuns também em igrejas, isso é muito triste. Eu só vou para a igreja se for o pastor fulano. Se for o pastor Beltrano, eu não gosto dele não. Ele é muito novinho, ele não tem uma palavra que eu gosto de ouvir. Eu não vou ficar mais lá não aguento mais. Paulo vai tratar desse assunto chamando de criancice espiritual. Porque você, como um cristão, tem que orar por todo aquele que vai pregar. Ele é um mensageiro de Deus, ele tem a responsabilidade de pregar a palavra de Deus, e se ele vem como um pregador, você tem que pedir ao Senhor que, através daquela exposição, o Senhor fale ao seu coração. Fale ao seu coração. Você deve pedir ao Senhor que jamais esse sentimento ocupe o seu coração. E vejam só o que estava acontecendo aí, vocês leram comigo. Paulo soube que estava havia contendas entre os cristãos em Corinto, e aí no versículo 12 ele é muito claro, veja, a linguagem é muito direta, não tem arrudeio não. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, olha aí os partidos, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, de Pedro, e ainda tinha aqueles que diziam, é muito comum hoje, né? Eu não sou de ninguém, eu sou de Cristo. Esse é o tipo mais arrogante que pode existir numa igreja, porque ele não se submete à autoridade de ninguém. Ele não se submete aos oficiais da igreja, ele não se submete àqueles que estão ensinando a palavra, ele não se submete a ninguém. Eu sou de Cristo, só devo obediência a Cristo e acabou. É outro perigo, é outra arrogância, porque o que estava acontecendo aqui é que havia uma desunião, a falta de unidade, divisões, partidos, e quando Paulo vai tratar de todo esse assunto, vejam no versículo de número 17, ele diz, porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. E aí ele prossegue e vai dizer que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que estavam sendo salvos, poder de Deus. Ele vai mostrando e argumentando, vai falando da vocação dos crentes,
E quando ele chega no final do capítulo 1, ele diz: mas vocês são dele. Veja só, vocês não são agradáveis diante de Deus graças ao valor da fé que vocês têm, mas vocês são de Jesus, e porque vocês pertencem a Jesus Cristo, somente a satisfação, a justiça e a santidade de Jesus Cristo é a sua justiça diante de Deus. Aí o apóstolo então ele conclui dizendo: vocês são dele, mas vocês são dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus, ele, Jesus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. E aí ele conclui: para que, como está escrito, e ele cita o profeta, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Glorie-se no Senhor. Então, na igreja de Cristo, quando nós devemos reconhecer e devemos honrar alguém, há espaço santo para isso? Há. Mas nunca este espaço deve criar altares ou patamares para que homens sejam colocados no lugar daquele que é toda a justiça, sabedoria, santificação e redenção, Jesus Cristo, só Ele, somente Ele. Por quê? Todas as vezes que nos gloriarmos, nós vamos nos gloriar em quem? No Senhor. Se alguma coisa Deus nos concede, dons, talentos para servir, para pregar, para ensinar, para assistir, para aconselhar, para louvar com a voz, com o canto, nos gloriaremos sempre no Senhor. É assim que nós devemos viver. Por quê? Porque se aquilo que é de mais importante para nós, o fato de sermos vistos justos diante do Senhor, tem como fonte Jesus Cristo, quanto mais as outras coisas. Tudo vem dele, tudo pertence a ele, tudo deve ser dado para ele, somente para ele. Agora, vejam o capítulo 2 de 1 aos Coríntios. E no capítulo 2, continuando aí a nossa observação, versículos de 1 a 2, aí Paulo ele prossegue e ele aí vai tratar do caráter da sua mensagem, da sua pregação. Ele vai dizer: olha, até mesmo eu, quando fui pregar o evangelho, como eu me portei? Vamos ler juntos os versículos 1 e 2. Capítulo 2 aí, versículos 1 e 2. Vamos lá. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então, Paulo não se apoiou naquilo que ele poderia considerar ser o motivo de ele se achar agradável diante de Deus como um homem justo. Ele poderia ter dito assim: pelo valor da minha fé, quando eu estive entre vocês, eu dei o testemunho de Deus através da pregação. Pelo valor da minha fé, vejam, da minha coragem, da minha confiança. Lembrem-se de quantas provações eu passei, problemas enfrentei, perseguições, saí de uma cidade dentro de um cesto, em outra fui apedrejado como que morto, estou aqui. Ele poderia usar tudo isso, mas em outra carta, ele mesmo vai lembrar que tudo o que ele era, ele considerou refúgio, esterco de animal, para que Cristo então fosse de fato aquele que recebesse toda a honra e glória através de seu ministério. Então, ele lembra aqueles crentes que quando ele foi ter com eles, anunciando, ou seja, pregando o testemunho de Deus, ele não fez com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque ele decidiu nada saber entre aqueles irmãos, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Ele vai reforçar mais uma vez que diante de Deus, ele foi vocacionado, encontrado, achado justo, declarado justo somente pela fé, e esta fé se apoiou não naquilo que ele poderia fazer e que poderia considerar agradável ao seu Deus, mas a sua fé estava apoiada na justiça de Jesus Cristo.
Eu tratei nas duas lições anteriores, e como alguns irmãos estão aqui ouvindo pela primeira vez este assunto abordado aqui pelo catecismo, eu queria reforçar o seguinte para vocês. A nossa fé é dom de Deus. A nossa fé é uma dádiva divina que nos capacita, que nos habilita a confiar ilimitadamente, não em nós mesmos, mas naquele que é chamado Senhor Justiça Nossa, Jesus. Então, o que é que fundamenta, ou que me dá segurança, ou que me traz um alicerce seguro, um chão onde eu posso pisar e dizer: eu estou salvo, eu tenho uma vida eterna, e aqueles que o Pai colocou na mão do Senhor, ninguém pode arrancar? A sabedoria, a justiça, a santificação e a redenção que estão em Cristo. A minha fé, ela funciona quando dada por Deus e me leva a confiar em Cristo inteiramente como meu Senhor e Salvador. Se eu apoio a minha fé em qualquer outra coisa, e é muito fácil, meus queridos irmãos, tentarmos apoiar em boas obras que fazemos, então nós não estamos compreendendo bem o verdadeiro significado de sermos justos somente pela fé diante de Deus. Essa ilustração ela é interessante quando nos traz a ideia de expiação. Falamos isso no domingo à noite. O resgate pela redenção, o resgate da alma, a ideia de expiação. Expiação traz a ideia de cobertura. Um preço era pago, mas constantemente pago no passado, através de sacrifícios, para que caminhássemos justos diante de Deus, os nossos pais. Hoje nós não precisamos mais disso. Aquele que pagou o preço por Pedro é o mesmo que pagou o preço por nós. E quando nós confiamos nele, então nós somos cobertos por sua justiça. A justiça não é nossa, a justiça sempre será de Jesus Cristo. Agora, o catecismo conclui a pergunta de número 61, dizendo que é somente pela fé que posso receber e fazer dessa justiça a minha própria justiça. Então, eu me aproprio dela. O Senhor me declara justo, Ele me concede a fé me capacita a crer na graça de Jesus, somente nela, para ser salvo, em sua obra, na sua vida perfeita, em seu sangue derramado, ou seja, o seu sacrifício. E esta fé em ação vai me preparar até para os piores dias que a vida pode me proporcionar ou que eu posso enfrentar neste mundo. Aí está toda a diferença quando nós temos e deixamos de ter. Quando nós estamos bem e passamos agora a estar mal. Quando nós somos bonitos e depois começamos a ficar feios. Com os homens isso acontece, né? O homem já nasce rude, feio, e aí à medida que ele envelhece vai ficando pior. Mas isso acontece com as senhoras também. A velhice vem, como é que a gente vai encarar isso? Com cirurgia plástica? Ou vai encarar isso como um tempo agora em que um dia foi bom e agora eu tenho que vivenciar o dia mau? O dia que às vezes eu tenho e que depois eu não tenho. O dia que às vezes há fartura, mas depois vem escassez. O dia às vezes em que eu tenho riqueza e experimento pobreza. A fé aí então entra em ação. Não entra em ação para declarar e nem decretar coisa alguma, não. Ela entra em ação me fazendo lembrar que o dom mais precioso, essa justiça que não é minha, ela então passa a ser minha quando pela fé eu creio que justificado, pois mediante a fé temos paz com Deus. Por meio de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, as passagens sugeridas, passagens finais são estas. Romanos 10, vamos para lá. Romanos capítulo 10. Versículos 9 e 10.
Só uma nota aqui. Não tem um problema com cirurgia plástica não, viu? Você quer fazer, quer ajeitar alguma coisa, não tem problema não. Agora, certa vez eu assisti um seriado e geralmente a moda agora é a ostentação de tudo quanto era tipo, né? E tinha uma senhora tão repuxada que ela queria ficar tão bonita, mas estava parecendo mais um artista de filme de terror. Então, tudo tem limite. E como é que você vai enfrentar então as decepções da vida e as provações da vida, não é verdade? Então Romanos 10, versículos 9 e 10, nós novamente somos levados ao centro do que diz a Escritura, do que a palavra nos ensina a respeito da fé, do uso correto desta fé, e porque somente pela fé podemos receber e fazer dessa justiça de Cristo a nossa própria justiça. Vamos ler os versículos 9 e 10. O versículo 10 é o versículo chave aí, mas vamos ler o 9 e o 10. Vamos lá. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Vejam que interessante. Quem opera em nós a graça de Deus? O Espírito de Cristo. Quem convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito de Cristo. O homem naturalmente não tem reação. A reação natural dele, ou aquilo que o homem pode ainda chamar hoje de livre-arbítrio, quanto o que diz respeito à salvação, ele perdeu quando caiu no Éden. Acabou ali. Ele tem hoje livre-arbítrio, tem para fazer o que não presta. Esse é o livre-arbítrio do homem. Se você solta o homem, ele vai procurar fazer aquilo que não glorifica a Deus. E não precisa imaginar um cara que vai se tornar um assassino, um assaltante de banco, não. É um homem simples, trabalhador, às vezes fiel à sua esposa, mas que diz: eu não preciso de Deus e de religião, eu estou muito satisfeito aqui, eu faço as minhas orações, eu sou de Cristo. Ele então rejeita tudo aquilo que Cristo diz, que ele precisa crer, que ele precisa confessar, que ele precisa fazer parte da igreja, que ele precisa se preparar, que ele precisa estar junto com os crentes, enfim, ele esquece tudo. Agora, notem como a graça de Deus ela opera no coração, através da obra do Espírito. Quando a palavra é anunciada, o apóstolo vai tratar deste tema aqui. Mais adiante ele vai dizer que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Jesus Cristo. No versículo 9 ele fala então sobre a necessidade de confessarmos com a boca Jesus como nosso Senhor e crermos em nosso coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Se fizermos isso, seremos salvos. E aí ele conclui no versículo 10 dizendo: porque com o coração se crê para a justiça. A fé verdadeira vai fazer então com que a justiça que não é minha, mas é de Cristo, seja então tomada como se fosse minha, porque Ele me autorizou. Ele me autorizou no momento em que tomou o meu coração. Sim, Ele me autorizou. Ele me autorizou no momento em que, tocando meu coração, Ele me deu a fé, que é um dom, e me capacitou a crer. E então eu uso a fé corretamente, vejam, para que com o coração creia para a justiça. E qual é a resposta então? Com minha boca eu vou confessar a respeito desta salvação. Então não existe crente 007, né? O crente secreto, não existe não. Não existe. O crente, ele é tocado pelo Espírito de Cristo, ele então é levado até Cristo, ele crê pela fé somente na justiça de Cristo, e quando essa justiça se torna dele, porque é um dom, é um presente de Deus, é graça de Deus, e ele é coberto com esta justiça, ele então confessa com a sua boca. Todos devem conhecer quem é Jesus. E eles devem conhecer através da boca daquele que confessa e crê. Por isso que você que tem vindo à igreja, que tem ouvido o Evangelho, você não pode ficar só nessa de ir e vir, de ir e vir. Você precisa crer com o coração para a justiça. Você precisa
confessar com a sua boca a respeito da salvação, se de fato você está entendendo o Evangelho. Se de fato você está entendendo que por suas obras você está perdido. Se de fato você está compreendendo que somente a satisfação, a justiça e a santidade de Cristo é a única justiça que nós podemos ter para que nos apresentemos diante de Deus como justos. É a graça maravilhosa do Senhor Jesus. Finalmente, 1 João capítulo 5, vamos para lá. 1 João capítulo 5, versículos de 10 a 12. Vamos ler aqui 1 João capítulo 5, de 10 a 12. Primeira carta de João, não o Evangelho. Vamos ler? 1 João 5, 10 a 12. Vamos lá. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem um Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. O Evangelho é simples demais. Mas não considerem a simplicidade do Evangelho algo leviano. O Evangelho é a palavra de Deus e a palavra de Deus deve ser crida e obedecida por todos os homens. E o Evangelho é simples, mas poderoso. Diz, afirma, quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho não tem a vida. Você pode até viver, você pode até respirar, você pode até fazer, realizar coisas, você pode até ir e vir, todos fazem isso, mas a vida aqui é algo muito maior do que a própria sustentação da nossa existência, que até mesmo esta sustentação e existência é fruto da graça de Jesus. O mesmo apóstolo, ele escreveu, palavra de Deus, tudo foi feito por intermédio dele, de Jesus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, se a gente vive, é porque dependemos de Jesus. Agora, percebam a implicação eterna desta verdade. Porque se a vida estava nele e a vida é a luz dos homens, só ele tem poder para tornar o homem novamente justo por meio da aplicação da sua justiça. Então, quem tem um filho pode, então, pela fé, fazer da justiça de Cristo a sua justiça. Caminhar com Ele, confiando nele, crendo nele para a sua salvação. Quem não tem um filho, por melhor, por mais honesto, por mais fiel à esposa, por melhor pai de seus filhos que seja, por mais trabalhador, por mais dedicado à nação, enfim, se não tem um filho, sobre ele permanece a ira de Deus. Todos devem conhecer o Evangelho, todos devem crer em Jesus Cristo, todos devem confessar os seus pecados, abandonar estes pecados e entregar a sua vida a Cristo. Porque somente assim você vai poder dizer, confiado na justiça de Jesus, que você é um justo somente pela fé. Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus e Pai, agradecemos o momento, o tempo que nos concedes para estudarmos mais a palavra e aprendermos mais sobre esta graça maravilhosa de Jesus. Somos justos somente pela fé. E esta fé não é nossa, não é ela que nos torna agradáveis diante do Senhor, mas é a satisfação, a santidade e a justiça de Cristo, que se torna então a minha justiça, a justiça dos meus irmãos diante de Deus, diante do Senhor. É somente pela fé, Senhor, a Tua palavra nos ensina, que podemos crer com o coração para a justiça. É por isso, ó Senhor, que nós te rogamos que a Tua palavra, que não volta vazia,
ela produza os frutos tão necessários para a alma daqueles que ouvem nesta noite o Evangelho. Que traga conforto e consolo aos corações dos justos, daqueles que foram justificados pela fé somente em Jesus e têm seus pecados perdoados, aqueles que estão caminhando para o céu, e que também, ó Senhor Deus, a Tua graça maravilhosa opere a fé nos corações daqueles que vêm e que necessitam, assim como nós, conhecerem ao Senhor, a nossa justiça, porque quem crê no Filho de Deus tem a vida, mas o que permanece sem crer, o permanece descrente, não tem a vida, mas caminha debaixo da ira de Deus. Ó Senhor, abençoa-nos, e à medida em que estudamos a palavra, que o nosso coração seja tomado de uma alegria, de uma satisfação indizível, por nos fazer lembrar que esta justiça plena, suficiente, nos faz satisfeitos e nos fortalece a enfrentar todas as provações e tribulações desta terra e a confiar somente em Cristo, porque somente nele um dia veremos novo céu e nova terra. Em nome de Jesus oramos. Amém.